Vamos lá, pessoal. Vamos ver se eu consigo finalizar agora esse vídeo, tá? As conexões aqui, na página 40, vai falar da ação humana nas mudanças climáticas. E aí ele comenta aqui que desde a Revolução Industrial, a emissão de gases de efeito estufa tem sido identificado e verificamos um aumento da temperatura média da Terra, ou seja, um aquecimento global. Além de outras mudanças climáticas, boa parte dos especialistas atribuem uma grande parcela da responsabilidade do ser humano sobre essas mudanças climáticas. Entre os outros órgãos de monitoramento, conta no Brasil com o INPE. O INPE é o Instituto de Tecnologia, né, que é vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, que vai regulamentar, analisar e observar todas as mudanças climáticas que estão acontecendo, principalmente aqui no Brasil, né? E as influências das ciências espaciais aqui também no Brasil. A fim de divulgar a ciência para a população, o INPE organiza um material de perguntas e respostas sobre as várias áreas de suas áreas de atuação e monitoramento de mudanças climáticas. Então, a seguir, na página seguinte aí, nós temos as questões que são discutidas pelo INPE, né? Quem são os vilões das mudanças climáticas? Então, aí ele já está respondendo que é a queima de combustíveis fósseis, automóveis, indústria, usina termoelétrica, queimadas, desmatamentos e decomposição do lixo. A decomposição do lixo, a produção de lixo, tudo isso vai contribuir para essas mudanças climáticas. A outra discussão que tem sido bastante comentada é a respeito das consequências do aquecimento global. Então, as consequências desse aumento da temperatura são graves para todos os seres vivos e, como o homem, também ser vivo, também faz parte dessa consequência. O aquecimento global tem impactos profundos no planeta, porque provoca a extinção de espécies animais e vegetais, alteração na frequência e na intensidade de chuvas, pode ter aumento numa região e diminuição na outra, ou ausência total de chuvas em algumas regiões do planeta, né? Elevação do nível do mar, que nós já discutimos no item anterior, tempestades severas, vendavais, ondas de calor, secas prolongadas, entre outros. Essas conclusões foram obtidas após a análise de diversos cenários de emissões de gases. Então, tudo isso tem uma fundamentação legal, né? Ninguém sai falando coisas aí no vazio, sem saber o que está falando, né? E as ações humanas têm interferido sobre o ambiente num ritmo muito acelerado. Estudos indicam, por exemplo, que enquanto a temperatura média global subiu 5 graus em 10 mil anos, então vejam bem, 10 mil anos é um tempo bastante considerável em termos de processo evolutivo, né? Aí, o que tem acontecido? Contados desde o fim da época glacial, pode aumentar os mesmos 5 graus em apenas 200 anos. Ou seja, o que aconteceu em 10 mil anos pode acontecer agora em apenas 200 anos em função da interferência humana, né? Aí depois ele vai estar dizendo que em 1995 o professor aí, que foi Nobel de Química, definiu que nos últimos 200 anos, a partir da Revolução Industrial, foi a era geológica que determinou essas mudanças climáticas. Então, isso aqui é um recorte de um texto que está se discutindo sobre as razões ou as consequências do aquecimento global. Aí, a próxima pergunta, ele está dizendo o seguinte: o que o desmatamento de floresta tem a ver com as mudanças do clima? Então, aí volta lá na floresta amazônica, o porquê que a população mundial fica de olho no processo de desmatamento da floresta amazônica. Que interferências a floresta amazônica tem com a nossa região, por exemplo, ou com outras regiões do Brasil e até do planeta. No Brasil, 58% das emissões de gases de efeito estufa são provenientes de queimadas e desmatamento. Nós vimos que o ano passado as queimadas no Brasil tiveram índices muito consideráveis e que interferiram de forma negativa na emissão de gases no planeta, né? Por isso é muito importante
encontrar caminhos para o desenvolvimento sustentável de biomas brasileiros. Os biomas brasileiros são a Amazônia, o Cerrado, Pantanal, Caatinga, a Mata Atlântica e os Pampas, sem que haja um processo de degradação, ou seja, diminuir o processo de degradação desses ecossistemas. Como posso ajudar a reduzir o efeito estufa das mudanças climáticas? Então, essa questão tem muito a ver comigo e com vocês, né? Vocês que são a geração do futuro, que são responsáveis pelo planeta que vocês vão deixar para os seus filhos, para os seus netos. Eu, como ser humano, como professora, tenho as minhas obrigações com o ambiente. Você, como aluno, como filho, como cidadão, também tem suas obrigações com o meio ambiente. Então, quais são as ações que eu, você, nós, como cidadãos do planeta, podemos ter para diminuir esses impactos? Então, mudar nossos hábitos e costumes, além daquelas recomendações básicas de apagar a luz quando sair do quarto, fechar a torneira quando escovar os dentes, fechar o chuveiro enquanto se ensaboa, separar o lixo reciclável, não jogar pilhas no lixo comum. Essas são atitudes que teriam que fazer parte da nossa prática diária, né? Só que às vezes a pessoa vai tomar banho, meninas, o cabelo longo, ficam lá embaixo do chuveiro horas, né, massageando, passando os cremes e tal. Isso é responsabilidade sua de não estar contribuindo para a diminuição da poluição e os efeitos do efeito estufa e poluentes no planeta, né? Não apagar a luz, deixar, mas eu que pago a conta de energia, só que essa energia está vindo de algum lugar e para a produção dessa energia alguns efeitos ambientais vão acontecer. Então, a responsabilidade é sua também, certo? As áreas verdes são muito importantes para reduzir as temperaturas máximas. As árvores trazem sombra, frescor ao ambiente, próximo a elas, sem gasto de energia, como ocorre com o ventilador ou ar-condicionado. Uma cidade com muitas áreas verdes é menos quente. E aí, o que algumas pessoas fazem? Se o papel da vegetação é amenizar e diminuir a temperatura do planeta, tem gente que vai lá e manda cortar a árvore que está na frente da sua casa porque suja muito, né? Então, essa atitude, você está cortando a árvore que tem na frente da sua casa, só que na hora que chega o vizinho chega para colocar o carro, ele vai procurar uma sombra, né? Então tem efeitos que nós temos que analisar, porque a vegetação ela tem esse papel de amenizar a temperatura do planeta. Pintar telhados com tinta reflexiva também diminui a temperatura interna da construção. Isso também é uma atitude que poderia ser feita, que não é viável para todas as pessoas, mas o fato de pintar o telhado com uma tinta branca, por exemplo, que é uma prática que nós não temos, em alguns países já é bem comum você ver os telhados todos brancos, porque a luz branca ela reflete a luz do sol, né? E o vermelho das telhas, ou o alaranjado, ele tende a absorver a luz do sol e isso gera calor para o interior da casa. Uma cidade onde as casas têm mais jardins e quintais e menos áreas de asfalto e concreto também está mais protegida das inundações. E com as mudanças climáticas tendem cada vez mais ser mais frequentes. O Brasil é o único país que fabrica automóveis flex, ou seja, funcionam com álcool e gasolina. O álcool é menos poluente que a gasolina, então dê preferência a esse combustível. Então são atitudes básicas, né, que nós podemos ter, que os seus pais podem ter, podemos ter atitudes em nossas casas, fazer a nossa parte. Então, fazendo a nossa parte, nós vamos estar contribuindo com o planeta. Isso é interessante para nós como pessoas, né, porque nós vamos deixar um legado melhor, uma terra melhor para os nossos descendentes e para as futuras gerações. Então aqui acaba essa parte, né? Depois eu coloco no grupo as atividades que deverão ser feitas e até a próxima aula. Fiquem com Deus, obrigado, saudades imensas de vocês. Beijos.